Olá a todos, bem-vindo à aula de número 3 de síntese da linguagem C. Hoje vamos falar sobre a linguagem, daremos uma pequena introdução da linguagem de programação C. Bem, a linguagem C tem como uma característica que facilita os estudos dos alunos em relação às demais linguagens de programação. Essa característica é o seu formato estruturado, ou seja, de vez de você repartir o código em vários pedaços pequenos, a linguagem, como outras linguagens de programação, tipo Java, Python, Ruby, que você tem como fragmentar o código e criar classes e colocar parcelas do código nessas classes. E, lógico, utilizando o meio de programação orientada a objeto, a linguagem C se torna bem mais fácil do que as outras linguagens, porque a forma de estruturação é bem mais complexa. A forma que ele estruturação é uma forma que para ensinar a linguagem de tantas coisas que tem, de tantas palavras reservadas existentes nessas linguagens, se torna um pouquinho mais complexa. Que só uma linguagem que tem poucas coisas, só tem estrutura básica, basicamente. O seu uso é muito comum em software embarcados, ou até mesmo alguns vídeos são desenvolvidos usando essa linguagem. Software embarcado, você pode ver o seu smartwatch, é um software embarcado. Um conta-passo. Até aqueles Game Boy, aqueles jogos portáteis que tinha antigamente era um software embarcado. Alguns vídeos também são desenvolvidos usando essa linguagem, por trabalhar muito bem com a memória. E isso é uma linguagem de baixo nível, é muito usado para criar edição de vídeos. Além de trabalhar diretamente com a memória através do uso de ponteiros. Infelizmente eu não vou ensinar ponteiros por causa que vai fugir um pouco do escopo da nossa aula. Se vocês quiserem pesquisar, podem ficar à vontade. Para que seja possível desenvolver o programa, primeiro precisamos entender os componentes da linguagem C. Tais componentes como se são componentes genéricos de quase todas as linguagens, mas para que você entenda, para que você programe uma linguagem você é obrigatoriamente necessário entender esses componentes. Método. Método também é conhecido como método e função, são parcelas, vamos falar assim. São funcionalidades do código. Por exemplo, andar. Andar é um método que eu receber dois atributos de dois argumentos do seu parâmetro, três argumentos do seu parâmetro, ele vai executar uma parte do código. A variável. Variáveis é a menor estrutura de dados existente. A biblioteca. Uma biblioteca ela guarda funções, métodos para depois ser executados. I/O são os componentes de entrada e saída. Existe uma biblioteca que trabalha diretamente com esses componentes de entrada e saída, que iremos usar para fazer o printar no console. As palavras reservadas, onde você tem como objetivo de onde como se fala, onde que não pode ter um nome de um método ou uma variável com as palavras reservadas, porque cada palavra já tem um propósito bem definido. Por exemplo, for, if, que são estruturas de repetição e de condição, são palavras reservadas. O nome de um tipo, int, double, float, bool, é uma palavra reservada. Também temos os operadores lógicos, true ou false, e os operadores aritméticos, entre outros que ao decorrer do curso eu vou explicar melhor. A variável no mundo da programação é a menor estrutura de dados existente. Ela serve para guardar um valor em tempo de execução, podendo ser os dados dos tipos. Ou seja, enquanto o programa está rodando, enquanto o programa está executando, esses valores são salvos. Quando finaliza esse programa, não existe mais esse valor, no caso. São inalteráveis em tempo de execução, ou seja, você não tem como alterar
esse valor tipo, diretamente do código e ele vai receber esse valor. Quando estiver em execução, você pode fazer uma condição que altere esse valor, mas enquanto execução você não tem como trocar esse valor no seu código. Depois que você para, você troca e executa novamente, pode ter outro valor do outro tipo, mas enquanto ele estiver executando, não é possível fazer essa troca. Você pode criar uma variável global e depois você atribuir esse valor. Pode? Pode. Mas eu vou explicar mais à frente como funciona. Os tipos são o booleano, bool, o caractere, char, o tipo inteiro, int, e os flutuantes, double e float. O que diferencia um para o outro é a quantidade de dados que eles podem ser armazenados. Tem, voltando para os nomes reservados, ou palavras-chave, não podem ser usados como nome de variáveis ou métodos, já que cada nome tem um determinado propósito. Break, case, char, constant, default, do, double, else, null, extend, float, for, goto. Esse goto aqui, ele caiu em desuso em relação, acho que até 10 das outras linguagens. If tem, mas não serve para quase nada. If, int, long, register, return, short. Esse aqui não vai usar, nós vamos usar. Na verdade, boa parte desse daqui a gente não vamos falar. Por exemplo, esse não precisa. Não precisa. Short, não. Static, não. Volátil, não. Tem umas coisas que a gente não. Void precisa, que é o tipo de retorno. Geralmente, quando você cria um método, você tem que falar o retorno desse método. E você retorna. Quanto é void, não precisa de retorno porque ele é vazio. O retorno é vazio. A estrutura de condição confere uma sentença e caso a sentença seja verdadeira, ela realiza uma operação. Temos duas estruturas de condição no mundo da programação. Temos o if, else e o else. Ele faz uso da tabela verdade para conferir a sentença, com o uso das expressões e operações lógicas. E switch case, estrutura de seleção múltipla. Recebe o valor e caso esse valor entre um dos cases, faz uma operação. Ou seja, vou explicar. Dias da semana. Você coloca dia da semana e a variável recebe 7. Ele vai escolher. Dentro dessa escolha tem os casos. Se a variável está recebendo tipo 1, caso 1, ou tipo não, caso ele esteja recebendo valor 1 e o case for 1, ele vai fazer conforme o que ele está escolhendo no caso. Então ele é tipo de seleção múltipla. Ele é de várias. É como se fosse um if melhorado no caso. Vamos pensar que é um if melhorado. Agora sim vamos cair na tabela verdade. Temos o if. Eu tinha falado que caso a expressão seja verdadeira, ele vai executar um valor, certo? E você tem que colocar uma, duas, três, quatro, cinco expressões. Colocar três expressões dentro de um if. E isso que é uma tabela verdade, onde que tipo ele vai dar o tipo de retorno. Se for e, ou seja, a junção dessas duas expressões, se expressão 1 e expressão 2 tiver verdadeiro, imagine que esse não zero seja verdadeiro. Se expressão 1 e a expressão 2 seja verdadeiro, ele vai tornar verdadeiro. É a soma dos dois. É esse e esse. Não é esse ou esse. Entende? Imagine que esse zero aqui dessa primeira seja falso. Falso e falso, lógico, vai tornar falso. Falso e verdadeiro vai tornar falso. Para atender essa sentença, pelo menos os dois têm que ser verdadeiros. No caso, um é verdadeiro, o outro é falso. Falso, verdadeiro e os dois sejam verdadeiros. Agora, no ou é diferente. Porque é um ou outro.
Esse primeiro vai retornar falso porque ambos são falsos. Agora presta atenção. Um é verdadeiro, não 0, que seria 1, e o outro é falso. Vai retornar 1, não 0, que seria verdadeiro, e 0 seria falso, vai retornar verdadeiro, e 0, 0 verdadeiro, 1 verdadeiro vai retornar verdadeiro. E temos a expressão de negação, ou seja, vai negar a sentença que você colocou. O retorno será tipo a sentença. Se é 0, vai retornar 1, se é 1, vai retornar 0. Se é falso, vai retornar verdadeiro, se é verdadeiro, vai retornar 0. Esses são os livros que eu usei. Agora vamos para a parte de programação, meus amigos. Agora deixa eu fazer a troca. Para o nosso querido programa. Vejam, eu fiz um include, ou seja, eu incluí uma biblioteca. Como que faz para incluir uma biblioteca? Você coloca o jogo da velha, digita include de incluir, mais e menos, e digita o nome da biblioteca. Nesse caso, o que a gente está usando é o stereo.h, ou seja, esse IO aqui seria de entrada e saída. Após isso, temos um método principal. Geralmente todas as linguagens de programação se iniciam com um método principal. No caso aqui é o main. Percebe que eu estou passando com argumento no parâmetro? O void. Qual a diferença então para parâmetro com argumento? Imagina da seguinte forma: int, que é um protótipo. A gente vai entender mais ou menos não vamos entender na aula de método, mas que é um protótipo. Int pessoa, isso é um protótipo. Int pessoa, int 25, que seria a idade, e 25, que seria o peso. Isso aqui seria o protótipo. Agora a gente vai criar o método int pessoa, já nos ajuda. Tá vendo? Calma aí. Nos ajuda bastante. Eu vou colocar aqui 25 e 35. Não pode fazer isso daqui, gente. Perdão. Idade int peso. Isso aqui seria o nosso corpo do método. Eu vou explicar mais à frente. E eu vou retornar um valor. Eu posso retornar 25. Pode retornar 25 ou pode retornar esse 30. Não, estou errado, perdão. Daqui eu vou na chamada de peso int idade. Estou lembrando. Eu vou retornar peso, que é do tipo. Eu falei o tipo do retorno, deu retorno. Mas a gente vai ver mais na frente. Só por matar a sua curiosidade por enquanto. Bem, aqui temos os tipos. Para declarar uma variável, como que se faz? Primeiro você utiliza a palavra reservado, char, que é o tipo da variável, o nome da variável, e você atribui a essa variável, você lembra que é uma menor estrutura de dados, um determinado valor. No caso do mesmo tipo, aqui é caractere. Em outras linguagens de programação, existe uma classe chamada string, como em Java, que que dá para armazenar um array de caractere, uma cadeia. Aqui no caso não teria uma string.
o que tu faz? Então você vai ter que realmente criar um array de caractere. Ou seja, ó, char, que é o tipo, isso daqui significa um array, e você está atribuindo olá para ele. Int é o tipo da variável, que eu tinha colocado antes. Valor não, aqui. Vou imaginar que seja int, para ficar mais fácil para compreender. Eu já tinha feito isso daqui antes, para ficar mais fácil para explicar para vocês. É o tipo da variável. Valor 1 é o nome da variável. E 5 ou 6 é o valor da variável irá receber. Ou seja, ele está atribuindo 6 a esse valor 1. O 6 ele está atribuindo para o valor 2. Nesse caso, declara uma variável que soma e recebe a soma de duas variáveis. Ou seja, aqui, ó. Ou seja, fizemos double. Ele está atribuindo valor 1 mais valor 2. Ele está fazendo uma atribuição. Agora vamos entender como que funciona. Temos os operadores aritméticos, multiplicação e a porcentagem. Os operadores significam que esse que vai somar ou atribuir. Aqui a gente utiliza quando vai fazer incremento também. Aqui ele está subtraindo, aqui ele está dividindo, está multiplicando e que é o resto. Geralmente quando tu faz uma divisão sempre, a maioria das vezes sobra um restinho no caso, é o resto da divisão. Aí aqui eu criei cada divisão. A gente pode fazer isso aqui na parte de métodos, onde que cada método a gente vai fazer um método de somar, um método de dividir, um método de multiplicar, um método de subtrair. Facilita bem a parte de reuso de código. Bem, eu printei, eu utilizei esse método que é o método da biblioteca que a gente falou, de saída, e printei os valores, passei como um argumento. A soma das variáveis, lembram, print, esse F aqui é de format, então é formatado. Então esse F aqui também significa format? Não, esse aqui é float. Vem de float, então tu tem como passar float e double, é dos flutuantes, dos pontos flutuantes. Eu passo vírgula, ao primeiro valor, segundo valor, terceiro valor. Ué, já, mas tu trocou pro tipo inteiro? Então vai dar errado. Exatamente. Então, qual é do tipo inteiro? É D. Esse que eu coloquei double. Então, D, 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 não esquece, D, 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 D. Eu vou tirar esse 2. Esse 2 aqui é para os pontos decimais para não ficar 0,0000000000000, aí ele corta. Agora vamos printar. Aí, ó. A soma dos valores 6 mais 6 igual a 12. A multiplicação dos valores 6 vezes 6 igual a 36. A divisão dos valores 6 dividido para 6 igual a 1. A subtração dos valores de 6 menos 6 igual a 0. Então, e para imprimir uma string ou array de caracteres, entre aspas, ou um char, utiliza o S na formatação. Relembrando, para você declarar uma cadeia de caracteres ou um array de caracteres, você tem que colocar nome e falar que ele é um array. Por enquanto,
Quando eu for trabalhar com array, porque eu preciso de fazer um for para imprimir o array. Para imprimir, Quando for trabalhar com for, eu vou mostrar essa lógica daqui. Que eu utilizo define, total e os incrementos. Esse que é o scanf, ele é para fazer a leitura. Então ele vai escanear, tá vendo? Tem um F aqui de fonte. Aí ele tá lendo uma string. Mais à frente a gente vai estudar sobre estrutura de condição. Vamos lá. Nesse caso, eu declarei uma variável de nome idade com o valor 19. Essa quantidade aqui era para fazer o incremento, mas a gente vai trabalhar incremento nas próximas aulas. Fazer o incremento e o decremento nas próximas aulas. Tá. Temos o if, idade. Então ele está vendo a sentença. Se a idade for menor ou igual a 10, ele vai printar que é uma criança. Se não, se idade for maior que 10, ou seja, 11 até 18, ou seja, vai pegar de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, porque aqui tem um igual. Então tem que ser menor igual a 18. Vou printar jovem. A mesma lógica eu utilizo para todos. Caso nunca em nenhuma dessas instâncias, ele vai printar falso. Veremos. Percebe? Adulto. Então, só funciona com números? E como que funciona o OU nessa lógica? Imagine da seguinte forma. Eu vou criar um char. Sexo igual aspas simples. Vou colocar char, coloco em aspas simples. Lembre-se disso. E colocar H. Perdão, pessoal. Pipeline ou sexo igual H. O que tu acha que vai sair o resultado? Vai sair 10? Não, se eu colocar no caso F de feminino, no caso aqui, eu vou fazer essa Ctrl+C e Ctrl+C em todos. Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou colocar isso aqui que é a preferência. Quando você coloca entre dois negocinhos, basicamente tu tá falando que tá dando preferência. Aqui. Tá certo? Aqui. 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 E aqui. KE. É o erro comercial nosso. Não, colocar ou. Ou. C. Vou ver aqui. Vejamos. Presta atenção. Então, idade está recebendo 19 e sexo está recebendo o caractere H. Então, se idade for menor ou igual a 10 e sexo for F, ele vai printar criança.
Se idade for maior ou igual a 10 ou igual a 18, ele vai printar F. Aqui tu percebe que uma das sentenças está sendo aceita nesse caso e tem que printar adulto. Mas a segunda sentença está sendo verdadeira. Ou está sendo falso. Então, teoricamente, é para aceitar, certo? Exato, aceitou porque uma das sentenças já é verdadeira. Compreende? Agora, se fosse E, meus amigos, a resposta é volume não corresponde. Porque os dois têm que estar certo para ele ser certo. Então, se eu fosse colocar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho. Eu vou colocar H, de homem macho. Pera aí, tem uma coisa errada aqui. Ah, calma aí, eu fiz uma coisa errada aqui. Ah, sim, faltou colocar mais um. Eu acho, gente. Percebe que foi criança? Mesmo que esse... Deixa eu tirar aqui. Mesmo que esse daqui seja errado, é esse ou esse. Então, a segunda sentença ele já aceitou. Mesmo que a primeira sentença esteja errada, a segunda ele já aceitou. Então, ele vai considerar como a segunda. Entende? Bem, por enquanto, esse daqui é a nossa estrutura de condição usando o if. Bora agora fazer a estrutura de condição. A segunda estrutura de condição, que seria o nosso estrutura de múltipla escolha, que seria o nosso switch case. Que coloquei duas variáveis fim de semana e coloquei dia da semana. Tá. Caso seja domingo. Deixa eu colocar aqui. Ctrl X. Que é tentativas e erro, pessoal. Tá refazendo essas aulas aqui. Dá um break. Que é a nossa quebra. Ou seja, ele quebra o código. Quanto for, ele para de executar o código. Quanto continue, não. Ele volta na... Ele volta, no caso. Se fosse um for, ele voltava. Break não, ele quebra. Se fosse múltiplos for, ele quebrava, voltava, quebrava, voltava. Ele quebrava. Ele não, tipo, parava. O código ele para aqui no break. Tá. Eu criei uma variável, tipo inteiro chamado dia da semana. Eu vou colocar aqui, ó. Dia da semana. Beleza? Nossa querida ideia está nos ajudando. Peraí, tomando uma água. Tá nos ajudando. Beleza. Ele escolhe o dia da semana. E caso esse valor que está recebendo aqui seja 1, ele vai printar e vai parar o código. Caso seja 2, ele vai printar e vai parar o código. E assim consecutivamente. Então, percebe que aqui é 4. Então, ele tem que parar no quarto. Vamos printar ele. Quarto, beleza. Agora, se não tivesse esse break, o que ele aconteceria? Vou colocar aqui o exemplo do fim de semana. Fim de semana. Vou colocar 8 não, vou colocar 1. Fim de semana, então é de segunda, 1
Ctrl X, perdão. Ctrl X. Fim de semana é domingo e sábado. E eu coloquei fim de semana 1. Domingo e sábado. Percebe que ele não quebrou. Ele veio daqui pra cá e de cá ele quebrou. Então se fosse 1, de vez de ser 1 e colocasse 7, ele ia quebrar aqui. Porque ele passou por aqui, viu que não é esse, e passou por aqui e viu que é esse. E quebrou. Então, como que faz para colocar caso esses dois casos? Deixa eu tentar uma forma. Deixa eu tentar assim, mas acho que não vai dar. Eu tentei assim antes. Domingo e sábado. 7. Deixa eu colocar o 7 aqui em cima. Acho que não. Nunca usei dessa forma. Mas de qualquer forma, ele lê o valor recebido e caso seja um desses, ele irá efetuar uma operação. E caso não seja nenhum desses valores citados em cima, bem, aí a gente entra no nosso default. Por exemplo, fim de semana, eu colocar 8. Aqui vai de 8, vai de 1 a 7 no caso. 8 ele não tem. Então não tem como ser esse dia. Esse dia teria que estar errado. Dia errado. Por enquanto é isso. Na próxima aula a gente irá falar mais um pouquinho. A gente irá corrigir o exercício que eu irei passar agora para vocês. E falaremos sobre o for. Deixa eu arrumar isso aqui. O exercício é simples, lógico. Calcular a média de 2 alunos. Caso o aluno tire média maior ou igual a 6, imprima parabéns e o nome do aluno. Você foi aprovado, parabéns, o nome do aluno, você foi aprovado com a média e a média. Caso contrário, imprima, infelizmente você não foi aprovado. Crie uma variável com número inteiro podendo ser ímpar ou par. Depois verifique se o valor é ímpar ou par. Lembra que eu falei sobre o resto? Você vai utilizar esse resto para fazer essa verificação. Qual é o propósito de uma variável e como definir uma biblioteca? Isso é tudo e até a próxima aula.